Eu acredito que hoje o nosso maior erro é olhar demais para o nosso pecado. Isso é uma visualização de vida que eu tenho de uns meses para cá, que eu luto muito contra alguns pecados que eu tive que renunciar, mas voltam à tona da minha vida a todo momento. Isso é normal. Não ache que você se batizou ou você se converteu vai diminuir as lutas. Não, só vai piorar, tá? Desculpe te desanimar desse jeito, mas infelizmente é isso que acontece. Porque o diabo não se agrada disso, então automaticamente ele vai apertar mais a sua vida. Mas isso é tudo para honra e glória de Deus. Então, vamos focar numa coisa. Hoje, a gente pensa que a gente precisa resolver os nossos pecados. Isso é um completo erro, que a gente acaba mais focando no pecado do que focando na solução. E a gente pensa que a solução é querer tirar o pecado da nossa vida. E isso não é a nossa função fazer isso. Se a gente for ver, a função de fazer isso é de Cristo, que elimina todo o pecado do mundo. Então, a gente precisa pensar o quê? Se eu preciso eliminar o pecado da minha vida, eu não digo 100% porque é impossível, mas estou falando em questões de vícios, em questões de hábitos que você tem, que você sabe que desagrada a Deus e você se sente mal por isso. Só por você se sentir mal, já está cometendo pecado também. Então, visando isso, o que a gente precisa entender? Que o nosso foco não é resolver o pecado. O nosso foco é buscar a Deus. Então, mesmo pecando, cara, você tem que continuar buscando. Você tem que continuar lendo a Bíblia, tem que continuar orando, tem que continuar congregando com os irmãos. Você não pode deixar toda vez que você comete pecado, toda vez que você deixa de fazer alguma coisa, isso te abalar e você agora, não, agora eu vou focar nele, eu vou olhar para ele porque eu vou resolver. Não, cara, não é assim que funciona. Se você faz isso, os seus olhos se viram totalmente para o pecado e você vai pecar ainda mais. E eu tive esse pensamento, uma vez eu tava orando, conversando com o Espírito Santo e pensando, cara, não faz sentido eu ficar tentando resolver. Porque quem tem a solução do pecado no mundo apenas é Cristo. Então, se eu me aproximo dele e ele vai se aproximar de mim, então eu vou conseguir a solução do que eu preciso. Mas se eu olho para o pecado e vou me aproximar dele para resolver, você vai pecar. Porque sua atenção, sua mente vai estar voltada para aquilo. Então aquilo não vai sair da sua mente. Eu lembro que eu, com o pecado que eu tinha, passava tipo horas pensando em como resolver, horas pensando em como resolver. E ficava na minha mente, sabe? Como que as estratégias e tudo mais para poder resolver. E chegava à noite, depois do trabalho, eu pecava. Por quê? Porque eu passei o dia pensando nele. Mas eu poderia ter passado o dia pensando em Cristo. Podia ter passado o dia ouvindo louvores, podia ter passado algumas partes do dia lendo a Bíblia. E eu não fiz. Eu quis pensar em estratégias. Quis me colocar num lugar que não é meu, de resolver aquilo que não é pra mim resolver, entende? Tem certas coisas que Deus coloca pra gente fazer, que é da nossa atitude fazer. Mas tem certas coisas que a gente não pode colocar a mão, senão vai piorar a situação. E eu pensando nisso, cara, eu falei, cara, isso é muito louco, porque hoje que a gente vê pessoas até em grandes redes sociais falando que a gente precisa resolver essas questões. Só que isso influencia você a fazer algo que você não deve fazer. E aí complica seu lado, porque você não vai resolver, cara. Enquanto você pensar em você resolver, não vai dar certo. Mas no momento que você deixar de lado esse mínimo orgulho e entregar na mão de Deus, falar, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu tenho minhas falhas e que eu quero resolver essa situação na minha vida. Então você vai e entrega nas mãos de Deus.
E a todo momento, em vez de você pensar em estratégias para poder resolver essa questão, não, você vai pensar em estratégias de como se entregar mais a Cristo. Você vai pensar em ouvir mais louvores, pensar mais em ler a Bíblia, pensar em estudar, fazer consagrações a Deus, porque isso sim vai trazer a solução. Eu, depois desse pensamento que eu tive, eu falei, cara, começou a diminuir muito as minhas preocupações e os meus pecados. Não estou dizendo que estão 100% porque é um processo e você tem que entender isso. Não é por você passa a vida inteira cometendo algo, não é do dia para a noite que você vai parar. É isso que você tem que entender. É um processo. Não é uns 5 anos de um hábito, você não vai acabar com ele em uma semana. Entenda isso. Vai ser bem menos que 5 anos. Mas em uma semana, um mês, você não vai resolver. É um processo. Se você dá abertura, os hábitos ruins voltam. E você acaba caindo de novo. Infelizmente, é o que acontece. Bom, eu acho que isso é a reflexão que eu quis trazer hoje, porque eu tava pensando aqui em casa, eu precisava gravar um vídeo, faz tempo que eu não gravo. E eu acho que é isso. Que isso possa abrir sua mente e trazer clareza sobre o que é para ser feito e o que não é para ser feito diante da situação que você vive hoje. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.